Olá, amigos e amigas da Valara, clientes, parceiros. Hoje, eu, Luiz Sares, responsável pela área de parcerias estratégicas e marketing na Valara Brasil, tenho o grande prazer de receber uma parceira, uma amiga, uma grande profissional, Gisleise Nogueira. Olá, obrigada, Luiz. Obrigada, Valara, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha aqui um bate-papo muito bom. Com certeza vai ser bom, porque Vai quando a ser. gente se encontra, sempre saem várias conversas boas e muitas risadas também, né? Exatamente, é. A ideia aqui é que a gente fale sobre essa loucura que é o nosso mercado tributário brasileiro, né, onde nós dois estamos inseridos, cada um no seu ladinho, né, eu falando mais do lado da tecnologia, você falando mais do lado do conteúdo. Mas para quem não te conhece, que é raro, né, eu acho que todo mundo te conhece, você é uma grande celebridade do ramo, né? Mas caso alguém ainda não te conheça, eu queria que você pudesse se apresentar, né? E aí pudesse até contar um pouco da sua história. Eu sei que você é uma mulher arretada que veio lá de Teresina, do Piauí, e que trilhou uma carreira de sucesso. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo fato de você transitar super bem em todos os meios que você atua, na academia, no meio tributário, né? Você dá aula, você é aluna, você é mãe, você é esposa, você é tudo e faz tudo super bem. Então eu queria que você pudesse contar um pouco sobre a sua carreira. Ah, essa perfeição aí não existe não, tá, pessoal? Vou só aqui começando a esclarecer que não é bem assim, não. A gente joga aí as bolinhas para cima e tenta fazer aí do milagre nesse tempo que a gente tem para fazer todas essas coisas. Mas eu, particularmente, já tenho uma coisa muito positiva em tudo isso que faço. Tudo isso eu gosto muito, amo muito fazer, Luiz. E são várias vertentes que foram construídas ao longo dos anos, né? Vou dizer aí, vamos começar só com 2 décadas, que eu acho que já já diminui aqui um pouquinho, tenho mais do que 2 décadas, né? Só para esclarecer, mas eu vim, na verdade, eu sou formada em contabilidade, então, só para esclarecer, eu sou contadora, sou filha de contador, né? Mas eu quis trilhar, logo que terminei a faculdade, queria trilhar a área acadêmica. Meu pai também, além de contador, é professor de física e de matemática. Uhum. E eu tinha muita vontade de ir para a academia, me identificava, tive um professor na época na faculdade, isso eu destaco aqui as importâncias dos mentores, dos professores, né? Eu Uhum. tive um professor que falava, olha, você tem um jeito para docência. E acabei vindo para São Paulo, meu intuito de vir para São Paulo, eu sou de Teresina, no Piauí, para quem não conhece, visitem o meu estado, tem muitas belezas, Uhum. e que acabei sendo aqui abraçada e logo não consegui entrar no mercado acadêmico, mas fui absorvida rapidamente pelo mercado de trabalho e optei na época por várias vertentes, e aqui a gente falando um pouquinho, já pincelando da área de techs, que tem várias, aí há 2 décadas atrás, você imagina que já tinham oportunidades, hoje temos muito mais. Uhum. Mas onde é que eu quero chegar? A gente tem hoje, quando aconteceu essa oportunidade, eu tinha a possibilidade de ir para a área de auditoria, para montagem de escritório também, para ser empresária, e acabei indo para a área de tecnologia. Então, fui Uhum. absorvida por uma software house para desenvolvimento de soluções na área contábil e fiscal, que no início do ano 2000 era o boom, Uhum. estava uma grande projeção de novos sistemas, novas soluções no mercado, Uhum. e o convite veio e eu aceitei esse desafio, achei interessante na época, Uhum. era uma profissional que vinha com experiência, pouca experiência ainda na área contábil e Uhum. fiscal, mas que eles viram como uma grande oportunidade no mercado. Eu abracei e foi uma grande mudança, até inclusive criou-se hoje um mercado que é os consultores, né? Esses termos profissionais, consultores, né? Uhum. Que eram os profissionais que trabalhavam juntamente com a área de TI e com a área de techs. Uhum. Posso me dizer, então, que fui lá uma precursora Que desse, bom. desse cenário. E durante esse período, depois de mais de 10 anos, eu voltei novamente para a academia, para a sala de aula. Eu sou mestre em Ciências Contábeis pela PUC aqui de São Paulo. Então, voltei, nunca larguei os estudos. Eu acho que É doutorando agora? e fiz doutorado, acabei fazendo doutorado em Portugal, na área de sistemas de informação. Uhum.
E hoje voltei para a sala de aula novamente, que eu já iniciei um pós-doc, ou seja, continuamos estudando como sempre e alinhando, como você bem disse, o mercado acadêmico também com o profissional e também com conteúdo, que é a minha área. Eu sou sócia no portal SPED Brasil e trabalho diretamente com conteúdos relacionados à área tributária e à área de tax. Sim. E foi aí que nós nos conhecemos, né, Isso, Luiz? exatamente. Então, tentei aqui resumir rapidamente 2 décadas, é complicado, mas eu acho que isso mostra que tem um percurso todo realizado. Sim. E, claro, tem uma interligação entre essas diversas vertentes. Eu digo que não seria hoje uma boa professora, e digo isso com clareza, se eu não tivesse passado, talvez, no mercado da consultoria e ter vivenciado. Isso me faz uma proximidade muito mais quando a gente fala com o público que é da área de tax, porque vivenciou esse cenário, viu o tumulto de um go live, viu todo um cenário conturbado nessas últimas 2 décadas em relação a essas mudanças tributárias. Isso contribui para, na hora que a gente está numa discussão, isso faz com que efetivamente essa experiência agregue num bate-papo nosso, em conversas dentro da universidade ou dentro do mercado de trabalho. Isso é excelente. E o Portal SPED hoje é uma grande referência de geração de conteúdo no Brasil, né? Você, o Jorge Campos, que não é tão famoso quanto você, né? A gente vai nas feiras, né? Nos eventos do setor, vê todo mundo querendo tirar foto com você, não com ele, né? Mas tudo bem, a gente deixa isso de lado. Não cria rixa, não. O Jorge é um grande parceiro e falo que a gente temos que ter amantes de conteúdo muito mais, incentiva todos a continuar estudando, porque quem quer trabalhar na área de tax precisa realmente ter uma dedicação, e o Jorge é um exemplo de dedicação nesse cenário, uma referência. Atualizado, e super antenado e bebendo na fonte, trazendo... É muito mais importante você beber na fonte e você trazer e disseminar esse conteúdo de maneira muito aberta, né? Eu acho que toda vez que a gente tem uma palestra sua e dele, né, os nossos clientes ficam com os olhos brilhando, né, porque eles falam, nossa, eu não sabia de 10% do que foi falado aqui, né, e isso é muito legal. Mas assim como o Jorge também veio de mercado, então teve do outro lado também da mesa, e isso agrega muito, porque você começa a sentir qual é a dor, né, daquele cliente, daquela empresa, e independente do tamanho do porte, eu sempre digo que os problemas são similares. O que muitas vezes diferencia, que eu brinquei na nossa última reunião aqui, no Avalara Day, eu falei, depende quantas pessoas estão sendo copiadas no e-mail. Quando você é pequeno, você só tem 1 ou 2 copiados. Quando você é maior, você tem uma estrutura um pouco mais complexa, então mais gente copiada no e-mail. Mas esses problemas são muito similares e são a dor que acontece na área de tributária, insegurança na área tributária, vale para o pequeno, vale para o grande do mesmo jeito. E aí esse é o mote da nossa conversa, né? A gente ia falar sobre a insanidade que é o mundo tributário, o mundo fiscal brasileiro, né? Existe a brincadeira de que o Brasil, se cercar, né, vira um hospício, se cobrir, vira circo, né? Porque é tanta loucura, né? Tanta palhaçada nessas mudanças frequentes, né? De regulações, de leis, interpretação, né? Porque uma coisa é mudar, outra coisa é você interpretar da maneira correta, você interpretar alinhado com o fiscal. Como é que vocês, hoje, como um grande provedor de conteúdo, se mantêm atualizados e conseguem transmitir isso de uma maneira tão boa? Eu falo que muitas vezes a gente faz um grande exercício na leitura, acho que é uma dedicação. O Portal SPED Brasil, nós temos como rotina a grande leitura e o acompanhamento. Eu acho que, Luiz, tem acontecido isso nos últimos anos, isso não só no mercado de tax, mas especificamente no mercado de tax, nós temos que estar alinhado com tudo que falamos de política, de movimentação, porque tudo isso tem efeito direto ou indiretamente nessas decisões. E temos esse grande exercício de ficarmos estudando constantemente todos os conteúdos. Estamos em vários grupos de WhatsApp, sempre ali acompanhando. Fóruns. Eu acho que para quem escolhe essa área, eu costumo dizer especificamente essa área, tem que estar atenado, né? Eu, como uma acadêmica, sou da área de contabilidade, que é uma ciência social, eu disse que a gente tem que estudar
tudo que está em volta na sociedade. Então, como é uma ciência social, ela tem impacto direto com o que tem mudança. Então, se eu mudo a política, se eu tenho uma guerra do outro lado do mundo, isso tudo, o que isso afeta diretamente? Porque nós temos consequências de todas essas ações que estão sendo realizadas. É importante a gente acompanhar. Estamos num momento político agora de novas decisões, né? novas eleições. Então, de sabermos quais são as propostas, quais são as intenções. E, claro, isso hoje sendo... e eu fico muito feliz por estar nessa era, né? de informação, que hoje muita coisa é divulgada com muito mais facilidade, temos como acompanhar. Só chama atenção, e aí, mais uma vez, acho que vale ressaltar, assim como de techs, como todas as áreas, a gente tem que buscar fontes que nos garanta, né, que são fontes seguras dessas informações. E, além disso, sempre buscando, no nosso caso, que é a área de tech, sempre buscando a legislação original. Ou seja, a gente sabe que tem muito a interpretação da leitura, o estudo, mas buscar efetivamente a origem daquela legislação, a leitura e o acompanhamento, principalmente relacionado ao business de cada profissional, né, o que está atuando. Aí, trazendo isso para a realidade do profissional de techs, né? Hoje, as empresas elas buscam muito o profissional de techs que trabalha na estratégia, porque a competitividade da empresa ela não é simplesmente ter um CD, um centro de distribuição em outro estado que ele vai ser mais competitivo, né? Tem todo o estudo por trás para ver se vantagens relacionadas a benefícios fiscais, créditos, formas de recolhimento. Hoje, o profissional de techs ele precisa ser uma pessoa muito mais preparada para enfrentar os desafios do lado da empresa e, ao mesmo tempo, estar antenado com o que o governo está mudando dessas leis, né? Nossa, Luiz, isso é uma mudança que, ao meu ponto de vista, muito boa para a nossa área. Nós saímos de ser o back-office, de ser uma despesa para a empresa, para estar envolvida numa discussão ali estratégica, e que eu acho que é muito vantajoso aos profissionais que buscam essa área. Nós realmente estamos mudando muito esse perfil nos últimos 10, 20 anos, e eu acho que isso é um grande incentivo a esses profissionais, um grande desafio também, né, para que ele possa ali estar se atualizando constantemente, ele tenha que estar com um olhar não é na sua atividade, não é na entrega daquela obrigação acessória. Eu tenho que imaginar tudo que aquilo ali tem um efeito dentro de uma estratégia. Da cadeia para trás da empresa. Exatamente, e de decisões também. Eu estou num momento agora que nós estamos discutindo reforma tributária e avaliar. Eu vou abrir um centro de distribuição, um CD lá numa cidade tal, o que isso pode causar? Qual o impacto no resultado? Então, hoje eu vejo muitos profissionais de techs participando de reuniões e estratégias das organizações, e isso, para mim, é uma grande felicidade, porque é justamente o objetivo desse profissional. Estar junto com a organização, junto com o negócio, pensando estrategicamente como é que aquele negócio pode crescer. E destaco também aqui a vantagem para o próprio profissional, porque quando ele sai de um perfil operacional e está muito mais ligado ao estratégico, ele também traz mais valor e, consequentemente, isso é para refletir em benefícios, em salários, em perspectivas. Empregabilidade, em tudo. Exatamente. Exatamente. E aí, dentro dessa loucura que é o mercado brasileiro, né, existe uma célebre frase do fundador do Banco Central, né, o Campos Neto, que ele fala que no Brasil até o passado é incerto, né? E nessa insanidade que a gente vive aqui, existem algumas mudanças que acontecem em cima da hora, que vão entrar logo na sequência, tem outras que mudam e até afetam o passado. Queria que você pudesse me dizer um pouco mais sobre essas loucuras que acontecem no nosso mercado, que deixa qualquer empresário maluco. É isso, por isso que eu gosto muito de estar aqui com vocês no Avalar Day, que eu falo que a gente traz esses exemplos práticos, né, nos encontros que a gente tem a oportunidade de estar juntos,
porque a gente consegue materializar isso mesmo. A gente vivenciou isso há poucos dias atrás, que é o lançamento, por exemplo, de uma nova obrigação acessória, a DIRB, né? E quando eu falo de nova obrigação acessória, isso gera um tumulto. Principalmente eu, que sou uma defensora do projeto SPED, tem uma empresa que chama SPED Brasil, que é justamente com o nome do projeto, que a ideia é simplificar, e você vem com uma nova obrigação acessória. Isso é claro, quando a gente está com o mercado saturado de muitas obrigações, de altos impostos, de altas obrigações acessórias, você falar que tem mais uma obrigação acessória, isso já gera um desgaste muito grande. E quando você traz uma obrigação acessória publicada em junho para entrega em julho, com dados de janeiro a maio para ser entregues retroativos do ano de 2024, isso ainda gera muito mais barulho, né? Olha que desgaste, Luiz, a gente gera um desgaste para as empresas de software house que não têm tempo para providenciar o desenvolvimento. A gente chega esse desgaste aos profissionais de techs que têm que levantar todas essas informações. Gera uma insegurança também até para a área de compliance e auditoria, para garantir que realmente as informações ali que estão sendo prestadas são seguras, né? Então, ali é uma obrigação que surge em cima da hora e que gera um transtorno tremendo. E muitas vezes aquilo não está no escopo de trabalho daqueles profissionais que precisam ali fazer uma mexida em toda a programação, né? Para que possa atender aquela obrigação. Tivemos um outro exemplo que estamos vivenciando isso agora, né, no momento dessa gravação desse podcast, pode ser que mais para frente elas tenham a decisão, mas a gente tem um cenário da desoneração da folha que se arrasta durante muitos anos, o governo tentando não dar continuidade na desoneração, e todos os anos são ameaça, porque ela vence normalmente ao final do ano e tem aí que se renovar, é ali no final do ano a discussão da continuidade. Então, nos últimos 5 anos, muito dolorido essa continuidade, e nesse ano de 2024 nós tivemos a publicação no final de 2023, prorrogando para 2027, e durante o mês de maio tivemos uma MP discutindo a reoneração, que ainda está agora em discussão nesse momento, e que dá, mais uma vez, a insegurança jurídica aos empresários de tomarem uma decisão em relação, muitas vezes, garantindo que teriam aquela desoneração, né, aquele valor que não vai ser ali ou economizado, na verdade, no planejamento orçamentário da empresa, e que ele pode ser, a qualquer momento, eliminado e termos ali a falha em tudo que foi planejado de expansão, de contratação de pessoas, por uma decisão e essa instabilidade jurídica que a gente tem no Brasil. E essa instabilidade jurídica, e a gente não está falando de política, né? A gente está falando do modelo onde o Brasil está inserido, né? Isso existe desde que mundo é mundo, desde que o Brasil foi descoberto. Essa insegurança, ela não permite que um profissional de techs auxilie o empresário, o empregador dele de maneira assertiva, porque você não consegue fazer um planejamento de longo prazo, né? Tudo muda muito rápido, né? Eu lembro que a gente teve o projeto do próprio Reinf, acompanhando algumas empresas mais de perto, que tinham ali um orçamento, e aqui falando especificamente de empresas de maior porte, perde um budget para fazer um orçamento, um projeto para desenvolvimento de uma solução, e até as software houses, né, discutindo sobre desenvolver ou não desenvolver, ter um layout, ou seja, tem todo um planejamento, um budget destinado para aquela solução, e que ele não consegue se planejar porque efetivamente tem uma série de decisões e prorrogações de prazos que fazem com que crie todo esse cenário caótico da gente discutir se vai entrar ou não. A gente brinca até na área tributária. Vai entrar ou não vai entrar esse projeto? Vai ter prorrogação ou não? Justamente por essas indefinições que a gente vivencia nesse mercado. É um grande desafio. Eu digo que quem tem problema de coração não escolhe a área de techs. É verdade. E o que é interessante é que assim, as empresas, principalmente as maiores, né, que têm que tomar decisões estratégicas de ampliação de planta, fabril, de inventários, de forças de trabalho espalhados pelo Brasil todo,
todas essas decisões são baseadas na realidade de um momento que nem sempre é a mesma realidade de quando eles vão implementar e nem sempre vai ser a mesma realidade daqui a 3, 4 anos, quando ele espera ter o payback daquele investimento, né? Isso deve ser uma loucura fazer, né? Não, isso mostra, e principalmente quando você trabalha com organizações que são multinacionais, né? Eles são, você que tem muita experiência com multinacional, que eu sei, sentem muito isso, porque realmente fazer planejamentos a longo prazo, aqui no Brasil, você tem que ter plano A, plano B e plano C, porque eu posso ter 3, ali né? 3 planos, que pode sim ter mudança nesse percurso, e isso nos faz um profissional de techs diferenciado no mercado. Exatamente. E aí vem a reforma, né? A reforma, ela tem um monte de oportunidades para o profissional de techs, né? O assunto nunca foi tão falado, né? É legal quando o assunto ele cai na boca do povo, né? Ele vira uma discussão que é que nem quando tem campeonato, Copa do Mundo, todo mundo fala de futebol. Quando tem votação de impeachment, todo mundo sabe o que acontece no Supremo. Quando tem reforma tributária, todo mundo vira especialista em tax, né? Isso é muito bom para quem trabalha com isso e que gera conhecimento em relação a isso. Mas o fato é assim, as decisões de negócio que foram tomadas antes da reforma, elas ainda não têm hoje um direcionamento muito claro o que vai acontecer depois dela, porque ela ainda é um alvo móvel, né? Hoje ninguém sabe onde ela vai parar, né? Como é que um profissional de tax, nessa loucura, nessa insanidade fiscal que a gente vive, consegue se programar ou se projetar diante de um cenário de reforma ainda incerto? Eu falo que a gente... Eu particularmente também tenho essa opinião. Eu gosto muito, estou gostando muito de viver nesse momento que a gente está de tax e com a reforma. Eu sei que tem o seu ônus também disso, né? Que, ou seja, uma insegurança, muitas coisas em discussão. Mas eu acho que quando a gente começa a discutir, e mais o envolvimento, é o que eu falo para você, quando eu começo a ver essas notícias em noticiários, está todo dia no rádio falando de reforma, ou seja, nós estamos trazendo a informação e aproximando isso de todo mundo. Ou seja, do pequeno ao grande, está todo mundo acompanhando diretamente, porque a gente está vindo aí com essa reforma, trazendo aí um IVA dual, que se você me perguntar, tem uma ideia de simplificar? Claro, se a gente olhar de uma forma muito mais resumida, você está transformando 5 tributos em 2 tributos hoje, né? Essa é uma... Se você disser para você tem 5, vai ficar para 2, você vai dizer, nossa, Leis, é muito bom. Mas tem muita coisa que rege durante todo esse cenário, tem muita coisa a ser discutida. E eu fico muito feliz, porque está tendo muita discussão. Ao mesmo tempo, nos mostra também que precisa ter uma agilidade. A gente tem um período de transição entre 2026 e 2032, e se a gente pensar 2026, está bem aí. Tá. Né? Então, quem não fez planejamento até agora já está atrasado, né? Exatamente. Então, o profissional que trabalha, te respondendo diretamente, o profissional que trabalha do tax, ele precisa estar ali pensando, estudando primeiramente, ele precisa estar acompanhando tudo que está sendo publicado, sendo divulgado. Até oriento muito participar de grupos de discussão. O Jorge sempre fala isso em todos os encontros que a gente tem oportunidade. Profissionais de tax têm que criar um GT, que é um grupo técnico dentro das organizações, para discutir. Isso tem que ser uma discussão interna dentro dessa empresa. Inclusive setorial, né? Eles podem criar grupos técnicos dentro de profissionais do mesmo setor para trocar figurinhas, né? Claro, e mais uma vez, a gente está falando de uma reforma tributária que ela, por mais que ela está ali sendo destacada para a parte do consumo, o foco dela principal, mas ela tem vários braços, inclusive para as pessoas físicas. Estamos falando aí sobre bens ativos, estamos discutindo tributações em cima de outras operações de pessoas físicas, então todo mundo tem que estar ali a par. Relacionado ao GT, criar também isso. Eu estou falando sobre mudar o gerenciamento de pagamento, ou seja, eu estou mexendo com o setor financeiro da empresa. Então, não é uma área específica de tax.
Pelo contrário, eu não estou só discutindo o tributo, eu tenho outras coisas em volta que vão mexer em todo o processo produtivo, em processo de produção de indústrias, nas discussões financeiras, nas discussões de logísticas. E vai mudar, inclusive, a realidade dos próprios empregados, né? Porque com as mudanças que estão previstas para a reforma tributária, de vez em quando não vai valer a pena você ter um depósito ou uma planta em uma cidade que vive daquele negócio, simplesmente porque parou de fazer sentido recolher imposto naquele lugar e faz mais sentido você estar mais perto de um polo consumidor. Tudo isso vai mudar, né? Quando você começa a discutir, por isso que eu falo, quando a gente começa a discutir tributo, a gente nunca pode pensar na minha caixinha e no meu setor. Eu estou ali diretamente tendo impacto. A gente está discutindo desoneração de folha, que foi o exemplo que eu citei agora há pouco. Então, assim, por mais que a gente discuta, isso não vai ter um efeito tão expressivo na empresa, mas quando você diz que eu estou tirando e voltando um tributo para a folha, eu posso pensar como empresário, dizer, eu vou reduzir a minha folha e eu vou dispensar mais funcionário. E, sim, as pessoas estão sendo afetadas. Sim, exato. E temos esse grande desafio de todo mundo acompanhar. Voltando só ao profissional de tax, então, ele tendo esse GT, se aprofundando em relação ao conhecimento, ele tem que mostrar como é que nós vamos enfrentar esse período de transição. Luiz, é um período de 2026 a 32. São 6 anos de transição que a gente pode considerar que a área de tax vai trabalhar concomitantemente, considerando o modelo antigo e o modelo novo. Como é que você está preparando a sua equipe, as pessoas? Quantas pessoas vão estar ali destinadas para fazer esse processo? Não é só a área de tax, né? É a área de TI, é a área de pessoas, é tudo, né? Todo mundo em volta que vai trabalhar nesse paralelismo. E, além disso, apoiando a gestão de qual é o efeito estratégico. Você fez todo um desenho, foi criado um novo produto dentro da organização, foi definido um novo serviço com uma tributação. Eu agora tenho esse processo de transição e qual é a vantagem? O que eu vou trabalhar? Eu tenho créditos dessa operação, eu vou avaliar se eu vou trabalhar com fornecedores, porque determinado fornecedor pode trazer crédito e outro não. Olha as decisões, não é? Compras não vai comprar, não é do fornecedor que ele acha mais conveniente, ele vai comprar de fornecedores que ele vai ter créditos. A gente está mexendo numa reforma que afeta toda uma organização. Toda a cadeia de supply chain, todas as formas de fazer negócio, todos os planejamentos, absolutamente tudo, inclusive os lugares onde essas empresas vão estar sediadas, né? Porque dependendo de onde está vindo a mercadoria, o produto ou serviço, você também muda a tributação. Sim, tudo isso é afetado. Então, a gente tem um grande desafio desses profissionais de efetivamente estarem habilitados e acompanhando, né, essas alterações e, principalmente, aí se utilizando de todas as ferramentas, né, para fazer projeções e apoiar a gestão desses negócios que eles suportam. Sim, e a gente ainda está numa fase ainda muito de discussão, né? Ainda recentemente teve a inclusão de carnes e produtos lácteos dentro do alíquota de isenção, teve algumas categorias que foram para dentro do imposto seletivo, tudo isso fez com que a alíquota subisse em relação ao que estava previsto inicialmente. E aí as pessoas, poxa, mas isso é muito. Mas é muito em relação ao quê? Né? Elas sabem comparar banana com banana ou hoje ela está vendo laranja e está comparando com a banana que vai ser lá no futuro? Quando vem esse percentual aí, essa semana muito tumultuada no percentual aí de 28% a 30%, né? Quando alguém me pergunta assim, isso aumentou muito, isso é uma das... Você pode comparar, é claro, a notícia é sempre a maior do mundo agora, né? Enfim, porque você tem comparativo. Agora, qual isso é feito no teu negócio? Primeiramente, você tem que me responder uma pergunta, né? Qual é a sua alíquota efetiva dentro do seu negócio? E, por incrível que pareça, Luiz, ainda é um desconhecimento muito das organizações atuais. Elas não conseguem entender qual é a sua alíquota. Aí, sim, você vai conseguir entender se você tinha uma alíquota de 14% e foi para 28%. Opa, aí é um valor alto mesmo. Agora, se você tinha uma alíquota de 27% para 28%, não é um aumento tão impactante. Então, é esse o exercício que tem que ser feito, começar
E aqui eu acho que eu vou já me antecipando, né? Começando a dar dicas. Eu acho que a minha experiência e tudo que a gente vem aí estudando sobre o assunto, o que eu posso contribuir bastante aqui para quem está nos assistindo é trazendo dicas do que você pode começar a fazer, como eu falei agora há pouco, criar GTs de discussões, até para... O GT ele não é só para ser o executor, mas também te ajudar a ali ter outras pessoas com outros olhares e acompanhar, porque, Luiz, a gente está falando de uma alteração muito grande e com legislações e muitas coisas de atualização. Então, você precisa ali se compor ali uma sustentação de pessoas que estejam ali, todo mundo lendo e estudando e colaborando naquela nova construção, né? Da adaptação para o modelo novo, para manutenção nessa transição. E aí é importante todo mundo estar acompanhando de perto essas alterações. E essa dica que você está dando, ela pode tanto partir de uma iniciativa pessoal do profissional de TEx que está dando uma organização meio que se sentindo isolado ou sozinho para tomar uma decisão pela falta de informação, mas existem iniciativas de empresas. O que as empresas têm feito hoje para poder se preparar para esse novo momento? Algumas empresas, por incrível que pareça, tá? Essa questão agora do G3 tá vindo agora bem recente. As empresas estão se movimentando, as de grande porte, principalmente de médio e grande porte, criando esses grupos de GTs, tentando participar de grupos também. Então, eu sempre faço o convite para participar de eventos que também possam possibilitar. Uma outra também para as organizações que eu acho interessante, Luiz, eles participarem de grupos, né, grupos de associação. Isso também é uma coisa que muitas vezes as empresas não se unem. Eu quero falar assim, ser de um segmento farmacêutico. Participe das associações das empresas, né, desse segmento. Isso faz, por incrível que pareça, tem muita gente que isso não entende o peso disso, mas essas associações, elas são muito a porta de entrada para estar numa discussão mais técnica, efetivamente, em relação à reforma tributária. Sim. Eu costumo dizer que a gente tem hoje, se a gente não discute, a gente acaba aceitando o que vem ali de um congresso de uma forma muito, muito impositiva. E essas associações, elas podem, sim, ajudar nesse caminho e nesse percurso para abrir... Tem uma voz ativa, né? Exatamente. E mesmo que não tenha, é uma forma de se começar a fazer, dizer, deixa eu te explicar, né? Eu costumo muito dizer, tem muita gente que fala, o SPED Brasil participa de alguns GTs técnicos do governo, e as pessoas perguntam muitas vezes, mas o que vocês fazem lá? Eu digo, a gente faz é o seguinte, a gente muitas vezes conta como realmente funciona. Porque muitas vezes o olhar de lá está um olhar de praticidade, claro, um desenvolvimento para o olhar do próprio fisco, que não critica, o olhar ali daquele ente. Mas a gente mostra como é que funciona nas empresas, na real. Na empresa funciona assim. Exato. Né? É assim a dinâmica do mercado. E essa possibilidade de mostrar essa dinâmica, como funciona, pode levantar ali uma discussão e dizer, opa, isso aqui não funciona para esse segmento. Sim, legal. E aí, para a gente já indo para os nossos finalmente aqui, porque é um papo gostoso, a gente poderia ficar 5 horas aqui falando, né? Mas também é um tema indigesto, né? Falar sobre toda essa loucura que é o mundo tributário brasileiro é uma coisa que as pessoas que trabalham com isso têm coração forte, como você falou, né? Elas esperam que possa vir uma bomba de qualquer lugar, a qualquer momento. Como é que as empresas hoje se beneficiam da tecnologia para enfrentar esse novo cenário? Olha, Você veio desse mundo, você sabe bem como é que é. Eu sei, mas eu vou dar um passinho para trás para dizer assim, nós estamos num processo ainda, por mais que a gente diga, eu digo que nós somos adolescentes ainda nessa readequação. Nós podemos dizer aqui, eu digo com experiência mesmo, a partir do mercado do ano 2000 foi que nós tivemos uma grande expansão na parte de todo o desenvolvimento e tecnologia na área de techs. Então, a gente está aí num processo ainda de maturidade digital.
É claro que a maturidade digital, tanto numa empresa, e não podemos esquecer, a gente acabou de falar de reforma tributária, que é um braço importante e é um grande influenciador nesse sistema, porque se eu consigo ter uma empresa extremamente avançada de processos e de implantações de tecnologia, mas ela está inserida dentro de um contexto de governo que não é digital, eu não consigo andar. Concorda Exato. comigo? Tem uma influência aí muito Exatamente. grande, é um fator muito decisivo. Então, é importante. Que é justamente um dos drivers da reforma, né? É você automatizar, é você trazer a tecnologia para a ponta para que você possa ter mais controle das transações, menos sonegação, uma captura do imposto mais rápido, de uma maneira mais compreensível para quem está pagando, né? Então, tudo isso faz Então, parte. eu falo que tem que andar em paralelismo, ou seja, eles precisam desenvolver na parte de sistemas também como usuário da informação. A área de techs, ela tem o grande suporte, né, na área estratégia do negócio, mas ela tem também a parte governamental que pode atrapalhar e que durante esses muitos anos gerou burocracia nesse processo. Gerou retrabalho. Eu sou muito sincera nesse sentido, não escondo que a gente, na área de techs, por muito tempo, e por isso é que eu falo que eu estou muito feliz que eu estou ainda vivenciando esse momento de virada de chave, a gente era suporte de informação para o fisco. E a gente está mudando para o nosso olhar estratégico, e eu acho que a tecnologia vem para isso e vem também para suportar cada vez mais essa mudança de chave de trabalhar só para um usuário da informação, que é o fisco, trazendo, claro, uma entrega cada vez com maior qualidade, com compliance nessas informações, com menos risco fiscal, que é esse menos insegurança. Exatamente. E esse é o objetivo de quando a gente adquire uma solução para entregas de informações tributárias, é suportar esse público primeiramente, mas também que ela suporte a área de gestão num processo de decisão com cada vez informações mais fidedignas, muito mais ágeis. Então, assim como o governo quer o mais ágil, que ele quer saber amanhã quanto é que é o fluxo de caixa dele para receber de arrecadação, o gestor também precisa saber quanto ele vai pagar de imposto, qual o efeito daquilo no produto, que produto é que ele está tendo o melhor resultado, que situação. Então, resumidamente, Luiz, a área de tecnologia ela tem um mercado muito grande. Eu fico muito feliz cada vez que eu vou em eventos e vejo novas soluções aparecendo. Talvez quem é de solução não goste que está aparecendo mais, mas eu falo que todo mundo ganha quando aparecem mais coisas, porque quando todo o mercado fica mais maduro. Todo o mercado fica mais maduro. Eu me desafio, quando eu apareço outras pessoas oferecendo solução, a própria software house se desafia em trazer inovação, em trazer agilidade, em trazer muito mais rapidez em relação àquelas informações e segurança também do que está sendo transmitido. Todo mundo, afinal de contas, é movido a desafio. Vocês, quando vêm aqui da frente dos nossos clientes para falar do conhecimento de vocês precisam se preparar, vocês se desafiam, né? Sim. E é isso que faz vocês realmente sempre estarem bem preparados, né? É o que eu digo, essa área, ela está amadurecendo e, mais uma vez, isso é muito bom, porque está todo mundo aprendendo juntos, a área de sistemas aprendendo também. O próprio, eu não tiro aí a culpa do governo, não, eles também têm aí a sua parcelinha nem de culpado, mas também de um processo de contribuição nesse maturidade mesmo, né? Também dele, eu falo que a gente tem avançado de maturidade em uma série de frentes. Se você comparar hoje, o Brasil tem muitos controles sistêmicos em relação à fiscalização. Acho que é um assunto que a gente nem entrou aqui nesse papo, mas tem muito também o que se falar. Eles têm avançado porque eles têm entendido também que é uma grande ferramenta para eles. Assim como para o processo todo de sonegação, como também agilidade de dados. Ou seja, nós temos agora um mundo de informações aí disponíveis para nós na gestão e com eles também. E eles, claro, vão usar como bem entender para os melhores resultados da organização deles, né?
A gente, né, no caso da Valara, que está do lado da tecnologia, é super interessante quando a gente vê esse novo mundo, né, se aproximando e todo esse tema de reforma tributária em pauta, né, porque a gente está de ponta a ponta do compliance fiscal, né, desde a captura do documento, o cálculo do imposto, a entrega da obrigação, tudo isso automatizado faz com que as empresas tenham mais visibilidade, né? E essa visibilidade faz com que eles apurem melhor seus resultados, consigam calcular melhor suas margens, tudo isso é extremamente importante. Mas dentro desse cenário de tecnologia, existem outros 10 mil provedores que estão envolvidos ali. Essa cadeia de provedores todas, ela está muito intrínseca Sim. dentro dessas decisões. Então, o que a gente vê é que a reforma ela veio para dar uma nova priorização para essas empresas, né? Mas que a tecnologia ela tem um papel fundamental para hoje ela já dar essa transparência, essa visibilidade e para que ela esteja pronta para um novo momento sem sofrer tanto, né? Porque todas as dicas que você deu de participar de um grupo de trabalho, essas coisas, ela é fundamental, mas ela precisa ser aplicada de lado estratégico, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu costumo dizer, eu gosto de usar os 3 P's. Eu acho os 3 P's que são essenciais numa implantação de qualquer solução. Acontece muitas vezes, Luiz, algumas pessoas me perguntam assim, como eu acabo tendo um relacionamento com muitas software houses, com muitas soluções, aí me pergunta, qual é a solução que é boa para você? E eu costumo muito dizer que eu falo, a que você vai usar, primeiramente, a que está alinhado com a tua necessidade, e segundo, o que você vai usar. Não adianta você querer comprar uma tecnologia, uma ferramenta, ela não vai funcionar. E eu costumo usar esses 3 pontos que eu considero essenciais numa implantação. Um deles é pessoas. Nós precisamos ter pessoas treinadas, pessoas capacitadas, comprometidas. Exatamente, que entenda do que estão fazendo, entenda a importância daquela informação, daquela nova obrigação, daquela reforma, de tudo que impacta diretamente ao negócio. Segundo, a gente tem os processos, que eu digo que pessoas elas precisam entender, mas a gente precisa ter revisão de processos. Por quê? Porque quando eu começo a implantar uma solução sistêmica e eu não tenho processo, eu simplesmente estou dando um embalde, eu estou aceitando o que o sistema está me dizendo, e não necessariamente ou é aquele processo mais adequado à minha operação, ou simplesmente pode acontecer até dele engessar o seu processo, e na pior das hipóteses, ele fazer com que as pessoas ali efetivamente nem queiram mais trabalhar naquela ação ou naquela frente por causa de um processo mal burocracia exagerada. Exatamente. Então, ele pode ser uma grande dor de cabeça. E em conjunto, eu digo que são esse tripé, né? É o próprio sistema, ou seja, você buscar uma solução. O produto, é o terceiro P. Exatamente. Então, assim, eu tenho ter ali alinhado muito forte com o que é a minha necessidade, adquirir soluções que sejam aplicáveis àquele teu negócio, que tragam uma agilidade. Costumo muito dizer, eu falo, tem muita gente que compra soluções, mas eles não mensuram a qualidade do que está sendo feito. Então, assim, muitas vezes quando me argumenta aquela solução é ruim, ou muitas vezes no bate-papo, eu não gostei daquela solução. E eu vou escutar, muitas vezes, por que a pessoa não gostou daquela solução. Por incrível que pareça, nunca o motivo é a solução. São as pessoas, são os processos, são outros fatores que falharam naquela implantação ou naquela solução. Então, eu gosto desse tripé, eu acho que é essencial. Eles não podem andar separados, né? Quando a gente fala de processo, precisa ter mapeamento, precisa ter pessoas treinadas e, claro, buscar uma solução sistêmica que atenda à sua real necessidade, né? A gente tem uma felicidade muito grande, né? A Valara ela trabalha muito próxima das software houses, né? Que são os provedores de ERP, plataformas digitais em geral. E nós temos basicamente 2 grandes perfis de parceiros, né, de software house, tanto aquelas globais, SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft. Esses grandes players globais, como eles estão presentes no mundo todo, eles hoje já trazem melhores práticas para o mercado brasileiro e eles não engessam os processos, porque ele permite com que o cliente se adapte a processos que já foram testados e aprovados em outras regiões.
E nós temos um outro perfil de software house que é aquele de nicho, é aquele cara que entende tudo do mercado que ele atua. Então, nós temos parceiros, por exemplo, que atuam no mercado só de atacadista de alimento. Então, ele formou o software house dele focada naquele segmento, ele entende absolutamente todos os fluxos, e aí você entra no produto maduro junto com o processo testado, porque ele é de nicho, e quando ele integra isso à nossa solução, ele consegue, no final das contas, fazer com que as pessoas trabalhem de maneira mais estratégica, porque tudo que é operacional, tudo que é possível automatizar, ele consegue automatizar. Pois é, e eu acho que é isso que eu falo, essa maturidade que a gente vem conquistando, isso é muito reflexo dessa construção que foi realizada aí durante o tempo, mas a gente vê que também, a gente de vez em quando pega umas cabeçadas de vez em quando, mas acredito que nós estamos aprendendo muito essa dinâmica, entender essa separação, Luiz, também, do que é efetivamente, eu estou adquirindo um RP para a minha operação, eu vou adquirir soluções que são segmentadas para atender aquelas necessidades específicas ou bem daquele segmento. Acho que a gente evoluiu hoje nas soluções de diversas maneiras, né? De hoje nós discutimos mais POC, então fazemos provas de conceitos. São essas dicas que, tanto em sala de aula como na parte da consultoria, ou aqui no SPED Brasil, eu tenho uma oportunidade quando me perguntam sobre quais são as melhores práticas, eu falo, são esses aprendizados que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, né? E experiência aí com todo o processo de consultoria, mas que fazem com que a gente minimize os riscos, né? A gente possa aí minimizar possíveis riscos que a gente tenha numa especificação. Porque vocês já aprenderam com os erros passados. Exatamente, né? Especificamente nesses processos na área de techs, né? Eu falo que eu não quero... Você... Não sei quem falou isso, que eu não lembro muito de frase, mas não é você repetir o erro, né? Então, eu quero ter outros erros para frente. Eu não quero repetir os mesmos que eu já tive, né? Exato. Porque aí para mim, é burrice. Você continuar batendo na tecla dos erros do passado, eu quero arrumar. Por isso que eu não gosto muito de refazer. Por exemplo, uma coisa que eu não suporto falar na área de techs, que é retificar. Para mim, retificar a obrigação acessória é você estar vivenciando... É retrabalho. Exatamente, é retrabalho, é revisitando o passado. E eu quero pensar nos desafios futuros que a gente vai ter para frente, que nós vamos ter bastante aí na área de techs. Então, você que está assistindo esse vídeo, que é a área de techs, venha, porque tem muita demanda, muito mercado e muita oportunidade. Eu justamente pedir para você dar uma mensagem final profissional de techs, que hoje está assistindo a gente aqui, que conseguiu algum tempinho da agenda dele para aprender um pouco sobre esse mercado, que é fantástico. Pessoas que estão entrando nesse mercado, que muitos são seus alunos, inclusive, que estão aprendendo e que se motivam a entrar nessa indústria. Um recado final para eles, para que a gente possa finalizar aqui a nossa... Eu até na hora da apresentação me esqueço muitas vezes, a gente fala tanta coisa, né, Luiz? Mas, assim, além disso, hoje eu sou acadêmica, sou coordenadora de cursos e a gente gosta aqui de destacar para os profissionais que há muito mercado. Por favor, não se abalem com notícias midiáticas aí, né, sobre vai acabar com a profissão, nada disso. O que a gente está talvez aqui ressignificando, né, essa profissão, no sentido de que a gente ali tinha um destino de muitas horas de trabalho para a entrega de obrigações acessórias. Isso, graças a Deus, a tecnologia está vindo para trazer agilidade, não é um trabalho que eu quero fazer, mas um trabalho muito grande que a gente tem que fazer é garantir que aquelas informações estejam corretas, com todas as informações verificadas antes de uma transmissão. Mas, para quem está entrando no mercado, então, muitas possibilidades, muita coisa boa para frente. E um mercado que está mudando, inclusive, falando de coisas boas, que a gente gosta de falar de dinheiro também, de também mudanças em relação às remunerações. Então, grandes perspectivas nesse mercado. Mas esse profissional tem um grande desafio de estar muito atualizado. É uma área que exige uma atualização constante.
exige outras habilidades também, né, Luiz? Soft Você nem skills, fala, né? soft skills específicas para profissionais. Exatamente, temos que trabalhar outras habilidades, como trabalhar com muitas pessoas, não só da área de techs, que aí você está envolvido com todo o negócio, liderança, Trabalho em equipe, trabalho em equipe, comunicação, agilidade, empatia, um monte de soft skills que são super importantes, né? né, para quem está trabalhando numa área delicada. O Luiz começou a falar pouco, ele falou assim, nossa, Gia, eu gostaria de bater um papo com você mais tempo, né? Mas esse assunto também é muito dolorido. Não, vamos começar a falar de techs dentro da organização. E eu acho que também é uma dica aqui importante, né, para o profissional, é falar nisso como uma oportunidade, né? Não só como uma área de despesa, uma área pesada na organização, porque o profissional de techs ele também tem a oportunidade de avaliar melhorias de processos que talvez perduraram dentro daquela organização por muito tempo e que possam sim ser revertidos aí em bons resultados na organização. Eu fico muito feliz quando eu começo, nos últimos 5 anos, eu tenho visto aqui, principalmente na Live University, falar-se muito sobre premiação a profissionais, a trazer resultados, a apresentar isso. Eu acho que, Luiz, um outro ponto, a gente trazer isso, e aí uma habilidade da comunicação e também do posicionamento desses profissionais, trazer isso para uma reunião de gestão, trazer como se fosse resultado. Muitas vezes a gente vê como resultado, vendemos tanto de produto. Não, mas temos resultado de atendimento atencioso, a agilidade no processo, há uma oportunidade, a gente está esquecendo aqui de falar sobre benefícios fiscais, né, que é na área de techs também, grandes oportunidades, não há nada de sonegação, benefícios, é um direito. Não é criatividade. Não é contabilidade criativa, é realmente trabalhar aí numa melhor estratégia, trabalhando os benefícios fiscais na organização, que muitas organizações desconhecem. Então, a área de techs tem muito a agregar e trazer isso como resultado e apresentar, né, Luiz? Isso é super importante você trazer, porque normalmente esse profissional de techs ele não está envolvido no dia a dia de uma linha de produção, do desenvolvimento de um produto, e as organizações elas se matam para conseguir ganhar 1% de margem para reduzir o preço de uma embalagem, para ver se ele consegue ser mais competitivo no ponto de venda, sendo que um profissional de techs estratégico, aquele que realmente está atualizado, que consegue trazer os benefícios da tecnologia, inclusive para automatizar processos, ele consegue entregar ganhos muito superiores a isso, sem fugir da regra, né? Trabalhando dentro do rigor da lei, trabalhando dentro das brechas que a lei permite, né? E você tem essa possibilidade de mostrar através de números. Eu adoro realmente a ciência da contabilidade, a área de techs, porque eu falo que a gente tem uma ciência que é evidenciada através de números, e quanto a dados, não argumentos. Exato. Então, números sociais, inclusive. Não, números sociais e isso mostrando o resultado. Acho que a gente precisa aprender também como é que mostra esse resultado. E quando você trouxe esse sentimento da discussão de techs, que muitas vezes é um assunto não tão interessante, pesado, né? Ele é super interessante, mas ele traz uma carga. Ele traz uma carga, né? É claro, eu não sou aqui uma professora, uma profissional que estou aqui com um olhar limitado de não ver o mercado fora. A gente sabe que a gente tem problemas da aplicação desses recursos, temos uma série de problemas de sonegação, a aplicabilidade e o retorno do benefício do tributo, isso é indiscutível que a gente, no Brasil, ainda não consegue ver isso como nem uma boa gestão e nem como resultados positivos, mas eu preciso trabalhar num olhar efetivamente do papel do contribuinte e principalmente aqui num papel muito ligado à gestão de trazer resultado para o negócio e isso pensar em techs para mim é pensar em gestão e em evolução das organizações e de melhores resultados. E ganhos, é isso aí. Muito obrigado, Giz, pelo bate-papo. E espero que os profissionais aqui que estão assistindo, profissionais de techs, parceiros da Avalara, funcionários dos nossos queridos Avalarians, espero que todos vocês tenham gostado dessa conversa incrível. A Giz vai estar disponível para todos vocês por redes sociais, pelo portal SPED, disponível para palestras, para aulas.
autógrafos, sessões de fotos. Muito obrigado mais uma vez, Giz. Foi um prazer ter você aqui hoje. Obrigada, obrigada. E mais uma vez, assim, a gente está aqui na disposição em todas essas redes que você citou e quer também puxar a conversa, também tem o LinkedIn, todas essas redes, puxa a conversa lá, que eu gosto de falar. E de techs é um assunto que eu acredito que a gente vai falar aí durante muito tempo e muitas coisas boas vão vir para os profissionais e como negócio e para as empresas para melhorar o resultado. Então, estudem e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Giz. Nada.